Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus se faça em todos os corações aqui presentes. Uma noite chuvosa, mas uma quantidade bastante expressiva na casa. Significa o desejo, a vontade de vir a uma casa de orações, uma casa espírita, para se abastecer um pouco desse maná que é servido aqui em nome do Cristo, graciosamente. Nós hoje vamos falar de um assunto que, na verdade, é um discurso. A humanidade teve conhecimento de alguns discursos bastante significativos. Um deles, um pastor norte-americano, Martin Luther King, fez um discurso que ficou celebrizado, conhecido como, em português, Eu Tenho um Sonho. O nome lá do idioma dele é I Have a Dream. Esse discurso ele faz porque os Estados Unidos passavam por um momento de grande conturbação social, discriminação racial, sobretudo com os irmãos de etnia negra, os afro-americanos, tal como no Brasil e em outras partes do mundo. Mas esse grande discurso de Luther King não foi focado apenas na questão racial. Ele defendia negro como era, defendia a bandeira da igualdade entre os irmãos negros e brancos. Porque um negro não podia sentar numa cadeira destinada ao branco e muitas coisas. Então, mas ele queria nesse discurso não só resolver a questão da etnia, da diferença entre negros e brancos, mas ele visava, como homem de fé, a igualdade entre as pessoas de um modo geral, fossem negras, brancas, amarelas, pobres, ricos, índios. Lá eles não chamam índios, só no Brasil é que a gente chama do silvícola de índio. Lá eles chamam de outro nome, os nativos, silvícolas, em inglês, claro. Bom, esse foi um dos discursos muito célebres para a humanidade. Mas o discurso de que vamos tratar hoje aqui é o mais célebre, porque foi dito pelo maior de todos os oradores de todos os tempos, que a humanidade já teve a aventura de uns conhecê-lo pessoalmente e outros conhecê-lo pelas suas histórias, pelos seus ensinamentos. E, na verdade, você já sabe de quem estamos falando de Jesus, o Cristo de Deus. E interessante que pouco se sabe, em termos de história, sobre a figura de Jesus. Um historiador judeu romano de nome Flávio Josefo, em latim Flavius Josephus, escreve alguma coisa mencionando um galileu que trouxe umas mensagens importantes e que teria sido crucificado. Ele que registra a queda de Jerusalém, do templo, também no ano 70 de nossa era. O que também se sabe depois disso é pelos relatos escritos dos 4 evangelistas, ou dos 4 biógrafos. Mateus, antes chamado Levi, cobrador da coletoria de impostos de Cafarnaum, Marcos, Lucas e João. Além, é claro, das informações epistolares do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, o ex-doutor da lei, conhecido também como convertido de Damasco, que é lá às portas de Damasco, onde ele sofre a queda do cavalo, onde ele vê aquela luz tão forte e tem um encontro direto com Cristo, que em vida ele não teve a aventura de estar tete a tete com ele. E é rica a literatura paulina sobre o Cristo, a ponto dele dizer que já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo vive em mim. Bom,
Mas hoje falaremos aqui desse importante discurso, como eu disse, porque é considerado um discurso e que ficou celebrizado com o nome de Sermão do Monte ou da Montanha. Esse discurso, ele se caracteriza por um conjunto de consolações, as chamadas bem-aventuranças que o nosso irmão tão magistralmente fez a leitura aqui. E também por diversos outros ensinos e exortações que foram dirigidos aos sofredores, tema que ele leu aqui também. E também aos cansados, os que se sentem oprimidos, bem como aos seus discípulos e os demais espectadores que se encontravam no sopé daquele pequeno monte. Podemos dizer, inclusive, que esses espectadores daquela época somos todos nós, nos dias de hoje. Porque a fala daquele profeta, daquele grande orador, daquele grande filósofo do Messias, a sua fala é atemporal, transcende as décadas, os séculos, os milênios, tal, já passam de 2 milênios. E se fôssemos dizer, a sua fala sofreu um upgrade diário, uma atualização na linguagem moderna, porque ela é tão atual quanto naquele tempo. É só a gente traduzir para a nossa cultura, para a nossa situação de vida atual e ver que tudo se encaixa. Bom, no registro de Mateus, como disse antes, era Levi, no capítulo, Mateus dedica 3 capítulos a esse discurso, ou a esse sermão, como os evangélicos gostam de chamar. 3 capítulos. Nós vamos encontrar registros em Lucas e também em Marcos, mas em Mateus é onde ele é mais abrangente. 3 capítulos. Portanto, quando vocês ouvirem falar nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ali vocês estão ouvindo o Sermão da Montanha. Então, por abranger vários temas de ordem material e espiritual, Jesus ali expôs a base de sua doutrina moral, de um modo bastante popular, de fácil compreensão, e porque ali ele ilustrava seus ensinamentos com situações vividas no dia a dia daquelas pessoas com as quais elas estavam habituadas. Jesus falava do campo, da pesca, porque eram pessoas simples, né? Campesinas, pescadores, pastores de ovelhas, né? Então Jesus usava uma linguagem que para eles seria de fácil compreensão. Algumas coisas ele ia por parábolas. E interpelado pelos discípulos, mestre, por que fala por parábolas? E ele dizia, porque a vós já é dado compreender, mas a vós outros ainda não. Mas lá na frente, ele disse que ia rogar ao Pai que enviasse um Consolador, e que esse Consolador viria não só traduzir aquelas coisas que no momento ainda não era possível a compreensão para aquela gente simples, mas que iria também traduzir mais coisas ainda. E os tempos chegaram. No século XIX, começa a chegar essas informações de forma mais compreensível, mais dilatada. A doutrina espírita é esse Consolador. O Sermão do Monte constitui o grande código de ética e de moral. Eu costumo dizer que é um verdadeiro manual de conduta. Quando a gente compra um carro, não vem o manual, tem que ler tudo e o carro funciona bem. O Sermão do Monte é um manual de ética e conduta, um manual de comportamento que todo ser humano, seja ele cristão ou não, deveria ler esse manual de conduta. E o mundo seria tão diferente. Não haveria guerras. Ninguém ia invadir a terra do outro, ninguém ia escravizar ninguém.
Porque em 2 preceitos básicos resolveria tudo isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, e aí estão toda a lei e os profetas. Quem ama a Deus e ama o próximo, não vai querer invadir a terra do outro, jogar uma bomba no outro. Quem ama a Deus e ao próximo, perdoa, não ofende. Quando é ofendido, prefere ser aquele que sofreu a ofensa do que ser o ofensor. E o mundo seria bem diferente, certamente. Mas estamos a caminho. O progresso é lento. Cada dia o seu dia, cada dia a sua hora. Pois bem, é nesse manual de conduta, ou nesse sermão, ou nesse discurso, que Jesus fala das bem-aventuranças. Bem-aventuranças é sinônimo de felicidade. Ventura é felicidade. Bem-aventurado, bem feliz. E às vezes a gente precisa ouvir algumas palestras ou participar de algum grupo de estudo pela mídia social ou assim presencialmente, para entender algumas coisas que às vezes a gente ouve, lê, mas não se atém muito. E ele diz que bem-aventurados são os aflitos. Aflitos é o mesmo que sofredor. Quem está em aflição está sofrendo. Então, traduzindo, felizes aqueles que sofrem muito. Poxa, eu estou sofrendo muito e eu sou feliz. Mas a leitura do irmão ali ainda deu um spoilerzinho que por que sofrer é ser feliz? Quem tem uma grande dívida não fica feliz se o seu credor disser, olha, se me paga 10 centavos do que você me deve, eu dou a quitação de toda a sua dívida. Mas se não me pagar 10 centavos hoje, eu vou te encher o saco. Vou te perturbar tanto até que me pague o último centavo. E diz mais o texto, quem não fica feliz e não faz todo o esforço para conseguir pagar aqueles 10 centavos. Ou aquela 10ª parte, ou a 100ª parte, segundo o texto. Assim, é o que Jesus queria dizer. Bem-aventurados sois vós quando sofrerdes. Mas só vale, só é bem-aventurado, só é feliz se sofrer resignadamente. Também o irmão falou isso no texto, na leitura. Porque sofrer maldizendo, reclamando, praguejando, blasfemando, é aumentar a dívida. Não está pagando 100ª parte, nem o todo. Está aumentando a dívida. Porque todo sofrimento é uma lição. Está no Evangelho, causas atuais das aflições e causas anteriores. Grande parte do nosso sofrimento, se a gente fizer uma investigação minuciosa, vai encontrar a causa daquele sofrimento. A lei de causa e efeito. Mas se mesmo assim, minuciosamente, eu não encontrei a causa, causas anteriores das aflições, está lá no Evangelho. Ora, se eu não sei do que eu fiz agora, mas eu estou sofrendo, Deus, o nosso Pai, é justo, é todo justiça. Não iria impingir um sofrimento a um de seus filhos, ou permitir o sofrimento, que Deus não faz ninguém sofrer, Deus não pune, Deus não castiga, mas Ele permite que você, pela atração daquilo que você fez na burla de suas leis, você atraiu para si um sofrimento. E quem está sofrendo, quem está em aflição, diz, estou sendo punido, estou sendo castigado. Mas não é que Deus está castigando. É você sofrer as consequências daquilo que você fez anteriormente. A lei é de semeadura e colheita. A semeadura é livre, todavia a colheita é obrigatória. Você é livre para plantar, mas é escravo para colher. Simples assim. Por isso que eu digo, esse Sermão do Monte, gente, quem não gostar muito de ler, leia lá na Bíblia mesmo. Espírita não lê a Bíblia, pode ler. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma riqueza também de informações. Mas não importa, não impede que leia em paralelo ali e traga para a linguagem espírita a compreensão daquilo que Jesus queria dizer com aquelas sábias palavras. Quem sabe muitos aqui não estavam lá, naquele sopé do monte, ouvindo, se maravilhando, e no final
Vou dizer porque estamos aqui ainda, no final dessa conversa de hoje. Então ele diz que são bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Olha, então se eu estou sofrendo e eu tenho a certeza que vou ser consolado, eu sou feliz. Estou pagando uma dívida, estou ressarcindo um débito e ainda tenho um consolo. E um consolo espiritual. Um consolo de quem eu realmente preciso. De Jesus e dos bons espíritos que em nome dele nos orientam, nos guiam, não é? É nesse discurso ainda que ele vai falar da missão dos discípulos. Vós sois o sal da terra. E ele diz, se o sal se tornar insosso, insípido, sem gosto, para que serve? Para nada. Com que se salgará um sal que é insosso? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Aí ele falava do sal. Jesus usava muitas metáforas, e na metáfora do sal, todas as mulheres, sobretudo aquelas que ainda cozinham, porque hoje a coisa está tão moderna, a gente pede um iFood, pede uma quentinha, não tem tempo, às vezes o marido faz às vezes. Lá em casa eu confesso que eu não cozinho não, eu só lavo o prato. As panelas também, boto a mesa, agora cozinhar eu digo não cozinho, mas lavo direitinho o prato, que ela é rigorosa, viu? Inspeciona. Então as mulheres sabem que para temperar uma comida, o sal tem que estar na medida. Se colocar pouco, a família vai reclamar. Não botou sal na comida, está sem gosto. Botou demais. Poxa, está salgado demais, vou tomar tanta água hoje, a pressão vai aumentar. Então a comida tem que estar no ponto, o sal no ponto. Por que é que ele diz que nós somos o sal da terra? O sal é um condimento que dá sabor, dá gosto, tempera. Ele quis dizer que nós somos o tempero da terra, sim, da terra, entendendo que somos nós, os habitantes da terra. Então nós somos o tempero que dá sabor à vida do outro, não é a minha. Porque quando ele diz amai o próximo, mas na frente ele vai dizer, faça ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Então eu tenho que ser o sal, o bom condimento que vai dar gosto à vida do meu semelhante. Parece clichê, coisa de religioso, mas se a gente analisar direitinho o verdadeiro sentido dessas palavras, é tão importante que a gente gostaria de ser não o sal, mas o sal da feijoada mesmo, que é aquele gostinho puxado ao sal. Mas na medida, não pode ser demais. Pense o espírita ou o religioso que só quer falar de espiritismo em qualquer lugar. Fica chato, não pode, não precisa, porque aí seria uma coisa proselitista. Beto, tudo bem. Mas você não foi no centro ontem, viu? Ah, pai, nunca... Não, mas você não leu o evangelho, você não faz o evangelho em casa, não. Ou seja, eu só falo disso. Jesus não só falava das coisas do céu. Ele disse que veio implantar o reino do céu aqui entre os homens, mas ele era alegre, ele brincava, ele sorria, ele sentia a dor dos seus amigos, ele se apiedava de todos, ele ensinava a Pedro onde estava o cardume, apontou até um certo lado do barco, jogue a rede no lado direito, na banda direita, porque era ali onde estava o cardume, que eles passaram a noite toda e não pescaram nada. E eram habilidosos pescadores. E ele na praia, tendes algo para comer? E ele no barco, ó Senhor, passamos a noite todinha, já amanhecendo o dia, ó, hoje. E eles conheciam tudo. E o homem de Nazaré diz, olha, lance as redes aqui na banda direita do barco. E eles lançaram. E foi tanto peixe que quase virou barco. Então esse era o Cristo, era o Jesus, era o Messias, que se importava com o semelhante, porque ele sabia que os pescadores tinham compromissos tributários, dos quais Mateus era um que antes cobrava rigorosamente. E se eles não pescaram nada, como iriam saldar suas dívidas diante da coletoria?
no caso que era lá em Cafarnaum. Eram os tributos que iam para o Império Romano e rigorosamente cobrados. Senão, podiam ser presos, tomados suas coisas. Não se pode ocultar uma cidade sobre um monte. Ele vai dizer que nós somos a luz do mundo. Quem conhece cidades em região montanhosa, por exemplo, Ouro Preto, Campo do Jordão, cidades que ficam em grande altitude, não consegue se esconder à noite, não tem jeito. Onde você estiver, você vê. Está lá em cima. Ele não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Quando você acende uma luz no escuro, você põe na parte mais alta, que é para iluminar tudo. E ele diz, vós sois a luz do mundo. Está dizendo que nós somos essa luz, no sentido de que luz é o oposto da escuridão, das trevas do conhecimento, da ignorância, do cometimento do mal, por desconhecer a obrigação de fazer o bem. Todo aquele que comete qualquer ato agressivo, desonesto, enfim, qualquer burla às leis dos homens e de Deus, principalmente, é porque, na verdade, como dizia Jesus, diante do templo de Jerusalém para os discípulos, o homem do mundo é mais ignorante do que mau. Ou seja, nós fazemos nossas bobagens ainda por desconhecimento. Daí a necessidade da gente estudar. E a doutrina espírita prima pelo estudo, pelo conhecimento, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. É a verdade que vai nos libertar da cegueira da ignorância. E quando eu vou conhecendo verdades e verdades, eu vou me tornando outra pessoa. Eu vou achando que aquele que ainda me ofende, que ainda se compraz em fazer o mal, é um infeliz, antes que o mal. Porque eu, que já conheço alguma coisa, já não tenho vontade mais, que um dia tive, de dar uma roubadinha na fila, de carteira caiu ali, mas ele não viu, ele foi embora, achado, não é roubado, vou ficar. Todos nós, quem sabe, um dia já pensamos assim. Hoje, já com algum conhecimento dos conceitos de valores, de honradez, eu já acho que não devo mais fazer isso. E quando alguém faz, não vamos corrigi-lo apontando o dedo. Olha, eu sou uma pessoa honesta, por isso que eu estou lhe dizendo, você fez uma coisa errada. Faça como eu. Você não está ajudando, você está humilhando, menosprezando e criando nele um sentimento de raiva. Então diga, meu irmão, você está equivocado. Eu até já fiz isso também. Se ainda não fez, a gente mente. A boa mentira, né? Um dia eu fiz isso também, mas hoje eu já sei que não é bom. Já de algum tempo eu aprendi que eu devo agir de forma contrária a isso. Não estou querendo lhe humilhar, nem lhe reprimir, mas pense direitinho. Será que você perdesse a sua carteira, não gostaria que alguém achasse e fosse procurar quem é o dono e lhe achou e entregasse? É isso que Jesus está dizendo. Fazei ao outro tudo quanto quereis que o outro vos faça. Esse discurso Jesus deixou um manual tão completo que quem não gostar de ler, esqueça toda a Bíblia, todo o resto, mas leia esses 3 capítulos de Mateus. Mahatma Gandhi, cujo nome era Mohandas Karamchand Gandhi, o líder indiano, que com a sua mensagem de paz conseguiu libertar ainda do jugo inglês. Ele era hindu, não era cristão. Mas ele teve a oportunidade de ler a Bíblia e no Sermão do Monte ele se encantou. E todo mundo já sabe, já ouviram falar aqui, muitos falam. Ele disse que se houvesse um incêndio e queimasse todos os livros, todas as bibliotecas do mundo, mas se apenas o Sermão da Montanha fosse salvo, ele disse, tudo estaria salvo, nada estaria perdido. Tal a importância desses ensinamentos dados por Jesus ali. E ele diz no final, da mesma forma, que brilhe a vossa luz diante dos homens.
A minha luz tem que brilhar sobre o outro. A sua luz tem que brilhar sobre a escuridão do outro. Nós somos um farol que ilumina o caminho do outro. Não é para iluminar o meu caminho. Se eu já estou num ponto que eu sou uma luz, eu já sou iluminado. Eu tenho que fazer com que a minha luz se aumente, se amplie, para que sirva de caminho, facilitar a caminhada do outro, que ainda está com a lâmpadazinha fraca. Tudo tem seu tempo, não é? Ali nesse discurso ele fala sobre a lei de justiça, sobre a justiça e o reino dos céus, que ele disse que veio implantar aqui na terra. Não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não. Eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir a lei. Por isso eu vos digo, olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Porque os escribas e os fariseus oravam, todo judeu faz isso, em determinados horários do dia, nas esquinas das ruas largas, onde passava muita gente, e ficavam orando com aqueles gestos dele, batendo no peito bem alto, para que todos vissem. E ele diz, isso é hipocrisia. Ele fala também dos contrastes na interpretação da lei. Quando fizer tua oferenda, diz ele, sobre o altar, mas se lembrar que um irmão teu tem algo contra ti, porque era comum se fazer as oferendas no gasofilácio, que era um baú enorme, onde as pessoas botavam suas moedas de prata, de ouro, e outras moedas de valor, os denários, e as pessoas colocavam de forma que pudesse ser visto por todos. Tanto que ele aproveita e cria aquela historinha bonita, o óbolo da viúva, que ele vai dizer que a viúva deu 2 denários, mas era tudo que ela tinha, e ele diz, ela deu mais do que todos aqueles outros. Aproveitando esse gancho que todos queriam se exibir, fazendo seus donativos, aí ele diz, quando for dar sua oferenda, que fazia parte da cultura hebraica, a oferenda, segundo o entendimento, agradava a ira de Deus, aplacava a ira de Deus, como se Deus tem ira, né? Então, ele diz, quando for fazer a sua oferenda, mas se lembrar que é um irmão teu, tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferenda ali, não vai botar lá agora. Volta, reconcilia-te com teu irmão. Só assim, aí depois de reconciliado, de fazer as pazes com o teu desafeto, aí ponha a tua oferenda. Porque Deus não aceita a oferenda de um coração endurecido. Ele quer oferenda, se é que ele queria oferenda, mas simbolicamente era assim a cultura deles, mas tem que vir de um coração puro. Não de um coração raivoso, odiento, briguento. Ele diz assim, então faz a tua oferta depois que reconciliar com o seu adversário. Ouviste, toda vez que Jesus dizia, se ouvistes o que foi dito, embora ele tenha dito que não veio modificar a lei, ele estava corrigindo a lei de Moisés, porque a lei de Deus ele só cumpria. Aí ele dizia, ouvistes o que foi dito pelos antigos ou pelos profetas. Eu, porém, vos digo, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe a outra face. Olho por olho, dente por dente, ele faz menção à lei de Moisés, que Moisés toma emprestado da lei de Hammurabi, do Código de Hammurabi, que foi um rei da dinastia dos babilônicos. Foi o primeiro código de leis conhecido pela humanidade, o Código de Hammurabi. E Moisés toma alguns artigos dessa lei e introduz na lei, segundo ele, a lei de Deus. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, asno por asno
e segue-se a lista grande. Ele aí diz, eu porém vos digo, esquece isso. Agora vale o seguinte, bateu na tua face, oferece a outra. Aí precisava também um pouquinho mais de explicação, né? Porque se o sujeito dá um tapa no seu rosto, e é uma pessoa forte, e você oferece a outra face, na próxima você perde aquilo que chama de face, né? Raul Teixeira, um grande orador espírita, fluminense de Niterói, ele disse uma frase que eu ouvi uma vez e gravei isso, achei muito bacana. Eu aprendo com esse povo que sabe mais. Ele disse, quando Jesus diz oferecer a outra face, não é dar o outro lado do rosto para o sujeito bater. Ele está dizendo que é para você oferecer a outra face do seu espírito, da sua alma, aquela face boa que todos temos. É a face que compreende, que perdoa, que não quer vingança. Porque nós temos dentro de nós um anjo bom e um anjo mau. Ou na linguagem ortodoxa bíblica, temos um demônio e um anjo. E depois perguntaram, né? Isso até conta que um sábio oriental dizia para os seus aprendizes. Ele disse, nós temos um demônio e um anjo dentro da gente. E estão em guerra constante. E o aprendiz perguntou, mas quem vence, mestre? Ele disse, aquele que você alimentar. Então, nós temos esses dois em conflito. Mas vamos oferecer, quando alguém bater na nossa face, quando alguém, entenda, quando alguém nos agredir, nos vilipendiar, nos ludibriar, que hoje em dia está tão comum, não faça ou revide. Não pague com o olho por olho, o toma lá da cá, bateu, levou, não. Ofereça aquela face que você tem boa. Esqueça a ruim, que todos ainda temos e insistir muitas vezes em mostrar. Não tem assim, eu sou uma pessoa boa, pisou no meu calo, eu não aguento. Eu não levo desaforo para casa, que aí eu também sou de carne e osso. Eu ainda não sou perfeito, e aí começa as conjecturas. Então, ofereça aquela face boa. É a outra face que Jesus queria dizer. Não fique tramando na espreita uma vingança. Vai me pagar. Não. É um infeliz. Eu tenho pena dele. Por isso que Jesus vai dizer, orem pelos que vos perseguem, vos caluniam. Tudo isso ele diz lá naquele monte. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam. Olha, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus e que faz o sol nascer para bons e maus, e faz a chuva também vir para os bons e maus. E ele diz, portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E é claro, é para a gente ser perfeito o máximo que a gente puder alcançar da nossa perfeição, que muita gente confunde. Nós não vamos nunca ser perfeitos como Deus. Jesus não é perfeito como Deus, nem foi. Ninguém. Deus é único. Mas é a perfeição que a gente pode se esforçar ao máximo para nos aproximar, porque nós temos o DNA de Deus. Não somos criaturas dele, portanto somos fagulhas, centelhas divinas. E temos, naturalmente, o sentimento bom dentro de nós. Precisamos potencializar. Foi nesse discurso ainda que ele ensinou a mais bela de todas as orações que todos aqui conhecem. A oração dominical. Dominical vem do latim dominus, e dominus significa Senhor. Portanto, a oração do Senhor. A oração do Senhor Jesus. E ficou celebrizada essa oração como a oração do Pai Nosso. E ele vai dizer que todos sabem, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome,
venha o teu reino a nós, seja feita a tua vontade, como no céu também sobre a terra. O pão nosso diário, dá-nos hoje, perdoa-nos as dívidas, que são muitas, como também devemos perdoar aos nossos devedores, aqueles que nos ofendem. E não nos introduzas às tentações, mas livra-nos, Senhor, do mal. E ele completou no finalzinho desse ensinamento da oração, dizem que foi Pedro que perguntou a ele: Senhor, ensina-nos um modo de orar. Ele diz: pois se perdoardes aos homens as suas transgressões, vosso Pai também vos perdoará as suas. Se não perdoardes, portanto, não preciso nem seguir, né? Ele faz sérias advertências nesse discurso, quando diz que não devemos adquirir tesouros sobre a terra. Porque os tesouros da terra, ele diz, a traça consome, a ferrugem corrói, e os ladrões batem, arrombam e roubam. Ajunteis, portanto, tesouros nos céus, porque lá as traças não comem, não consomem. A ferrugem nem existe, não corrói. Nem há ladrões para arrombarem e roubarem. E aí se pergunta, como eu vou adquirir tesouros no céu estando ainda aqui na terra, encarnado? Não é bem verdade? Há uma lógica nessa questão para se pormenorizar. É os tesouros que nós vamos amealhar aqui, que podemos levar. Carro, casa, mansão, grandes somas em contas bancárias, aplicações, nada disso vai. Não pode levar. Esses tesouros, as traças aqui consomem. Os ladrões roubam, a ferrugem corrói. São os tesouros que você pode levar. Quais são? É o amor ao próximo, é a caridade que você faz àquele necessitado. Não a esmola, porque a esmola é uma coisa, caridade é outra. Esmola é parte da caridade. Esmola é doar aquilo que você tem e às vezes até em sobra. Não me serve mais. Ou eu tenho muito, posso dar. Agora, caridade você dá mesmo quando só tem aquilo. E como dizia também o Raul Teixeira, caridade não é dar, é doar, que também vem do latim donare, que é dar com amor. Aquilo que você está ofertando, você impregna todo o seu amor naquilo que você está doando. E sente-se feliz como se fosse você a pessoa que está sendo beneficiada. Isso é caridade. É dar com uma mão sem querer que a outra mão veja. É dar sem precisar que alguém veja o que você está fazendo. Quem deu isso? Foi uma pessoa aí que deu. Rapaz, você deu isso tudo? Não, eu tinha muito aí, dei. Não precisa se ufanar. Olha, todo Natal eu saio, compro 500 cestas básicas, dou e faço questão que todo mundo veja, porque eu sou uma pessoa caridosa. Eu não. É uma pessoa vaidosa. Até rimou, né? Quer que todos vejam e digam, olha que homem bom, que mulher boa que faz aquilo. Dê. Se puder dar 1000 cestas ou bolsas ou alimento, roupa, dê. Mas dê de forma discreta. Se alguém ver, tudo bem. Mas não chame os holofotes para si. Aí não é caridade, é exibição. Ele vai dizer também que não se pode servir a 2 senhores, porque você vai se apegar a um e desprezar o outro. E ele diz, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon não era um Deus, não era uma figura, era um símbolo da avareza, do dinheiro. E toda pessoa que tem muito dinheiro, raras exceções, ele possui tanto dinheiro e, na verdade, ele é possuído pelo dinheiro. Porque se houver uma perda, ele é capaz de morrer, depressivo. Então, você pode ter bens, mas não deixe que os bens possuam você. E se tem muito, Deus faz os nossos testes.
Eu não dei muito para você ficar no bem bom. Eu dei muito para ver se você tem condições, coração, de olhar para o seu irmão que não tem nada ou quase nada e dar um pouco desse que você tem. Eu não lhe dei muito? Ou não proporcionei chance de você ter muito? Veja como esse código de ética e de moral, esse manual de comportamento, se a gente buscar entender, todo mundo é feliz. Só vai haver paz e amor. Falou também que não devemos ficar inquietos. O que comeremos? O que beberemos? O que vestiremos? Porque essas coisas, dizia ele, os gentios também fazem. Olha, de fato, vosso Pai Celestial sabe que necessita de todas essas coisas. Primeiramente, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Ele disse que Deus conhece quantos fios de cabelo essa moça bonita tem, com esse cabelo lindo. Aquela outra bonita ali também atrás, com aquele cabelo cacheado lindo. Todos os que já estão ficando assim como eu, caindo um pouquinho, mas ele sabe quantos tem e quantos eu tinha. Então, na verdade, eu não preciso estar pedindo muito, porque ele sabe do que eu necessito. Eu tenho que me preocupar em ser uma pessoa honrada. O que é que eu posso fazer em benefício do meu irmão que sofre? A gente sempre pode fazer alguma coisa, mas eu agora estou tão apertado financeiramente. Você pode oferecer a palavra, um consolo, o ouvido para ouvir o lamento do outro, que muitas vezes a pessoa só quer lamentar para escapar de um suicídio. Conta a sua história e você, não, rapaz, tá, e evita às vezes um suicídio. Então, você pode ser caridoso de várias formas. Se não tem dinheiro, tem mão de obra, tem boa vontade, tem amor, tem palavra, tem ouvido, tem ombro, tem tudo. É só querer. Ele diz ainda para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã inquietará-se consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Está o relógio ali, eu já olhei. Ele fala também para que a gente não julgue o outro. E ele diz que porque do jeito que você julgar o outro, do mesmo jeito será julgado. Ele diz já no final, viu? Capítulo 7, verso de 1 a 5. Que não devemos dar, que não devemos dar o que é santo aos cães, nem lançar pérolas aos porcos. Porque para que não venham a ser pisadas pelos porcos. Se você botar um monte de pérola, aquelas caríssimas, junto com a comida dos porcos, eles comem. Eles não sabem o valor daquilo. Quer dizer o quê? Se você está falando com uma pessoa e ela não está lhe entendendo, fazendo questão de desdenhar, de não compreender você, não perca tempo. Chegará o tempo, ou pela dor, dela compreender e buscar a compreensão. Mas não perca tempo. Perca seu tempo com aqueles aqui, eu estou vendo todos atentos. Com esses a gente perde tempo, porque estão ávidos em ouvir a palavra, em ouvir o ensinamento que está sendo transmitido. Ele afirma de forma agora conclusiva, peremptória, que tudo que pedirmos, receberemos. Tudo aquilo que a gente buscar, vai encontrar. Toda porta que bater, ela se abrirá. E ele diz: ao que busca, encontra, ao que bate, será aberto. Ao que procura, acha, e ao que pede, recebe. No Sermão da Montanha, assim, ele diz agora para a gente fechar: tudo quanto quereis que os homens vos façam, olha, assim também fazei vós a eles, porque aí estão a lei e os profetas. Gente, eu tinha mais coisas aqui para seguir, mas o tempo não permite. Ele vai advertir ainda uma coisa que todos nós ainda erramos e fazemos: não entrem pela porta estreita, ou melhor, não entrem pela porta larga. A porta larga, ela leva à perdição. Procure entrar pela porta estreita, que embora tenha alguns pedregulhos, espinhos, mas ela nos conduz a locais
melhores. A porta larga é espaçosa, é atraente, é sedutora. E é essa que muitas vezes a gente quer. É confortável. A gente sempre busca o que é mais confortável. Mas ele recomenda buscar adentrar pela porta estreita, que embora tenha alguns calhaus, algumas pedras, espinhos, podemos fazer pequenos atalhos e transpor aqueles espinhos. Diz ainda que devemos ter cautela para com os falsos profetas, que vêm até nós com vestes de cordeiro, mas que são verdadeiros lobos vorazes. Quanta gente com palavras bonitas, educadas, gentis, se tirar a capa, é um lobo voraz a lhe devorar. Portanto, temos que estar atentos. Ele chama a atenção como uma forma de precaução para nós. E ele conclui usando uma ilustração fantástica, que eu sempre gosto. Ele fala, no final do capítulo 7, que é o final do discurso, ele fala de dois construtores, dois homens que resolveram construir suas casas. Um era muito prudente, precavido, fez o seu projeto e escolheu onde ia colocar o alicerce dessa casa. Olhou sobre um rochedo e ali construiu sua casa. E disse que veio um vento forte, o rio transbordou, a terra inclusive tremeu. Mas a casa se manteve firme, porque ele construiu a casa sobre a rocha. O outro construtor, imprevidente, incauto, não se preocupou com muitos detalhes, olhou, estava areia, vou construir aqui mesmo. Construiu sua casa sobre a areia e diz que quando os ventos sopraram de forma forte, os rios transbordaram, a terra tremeu e a casa não resistiu e caiu, e ele diz, e foi grande a sua queda. Essa é a conhecida parábola da casa sobre a rocha. No final dessa parábola, ele diz, ele começa dizendo que todo aquele, preste atenção, todo aquele que ouve estas minhas palavras, aí ele já estava concluindo, e as pratica, é comparado ao homem prudente, sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, não põe em prática, só acha bonito, se encanta e vai embora. É comparado ao homem imprudente, insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Quando vieram os ventos fortes, a chuva, os rios transbordaram, a terra tremeu e ela caiu e foi grande a sua queda. E para concluir, diz o evangelista que no final do capítulo 7, versos 28 e 29, sobre a relação, a reação que as pessoas estavam tendo diante daquelas maravilhas, ele diz o seguinte, isso sucedeu, Mateus concluindo aqui o relato dele, que ele registrava tudo. Isso sucedeu que, concluindo Jesus este discurso, as turbas estavam tão maravilhadas com aqueles ensinos, pois que estava ensinando, Jesus, ensinando a eles como quem tem autoridade, e não como os escribas deles. Portanto, meus amigos, que construam vossas casas sobre a rocha, não sobre a areia. Vamos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse para nós. E que Jesus abençoe a todos vocês. E se puder dar uma sugestão, busquem esse manual de conduta, comecem a ler, que não vai ter problema nenhum. Vai ser bom em casa, na rua, no centro espírita, fora do centro espírita, que é importante, e a vida será melhor. Obrigado a casa, obrigado pela atenção, muita paz, e que o homem da eterna mensagem seja com todos. Até a próxima.